Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, o Evangelho da Paz Eterna, o Evangelho do Descanso. Uma abençoada irmã me fez uma pergunta, disse: "Ô irmão Elias Santos, por que Evangelho do Descanso?" Eu digo descanso porque nós descansamos. Nós não descansamos um dia, né? Como os sabatistas, adventistas, porque tem que guardar sábado. Não, Deus não descansa. É impressionante o Deus da religião como é, né? Imagine como o Deus da religião é fraco, precisa de um descanso para se repor suas forças, suas energias. O nosso Deus, quando na lei fala de descanso, não fala que Deus descansou. Literalmente, assim como o ser humano precisa de um descanso, precisa de um repouso. Não. Nosso descanso é Cristo. Nosso descanso é saber que a gente não estamos pagando preço, como eles dizem aí, paga preço, carregando a cruz. Quem carregou a cruz foi o nosso eterno, soberano Deus. Se fez carne, se fez filho e carregou a cruz, carregou sobre si, sobre as suas pisaduras, suas machucaduras, nós fomos sarados. Ele carregou e morreu nela, né? Se entregou, venceu a morte no madeiro, na cruz, ou como querem dizer, na estaca de tortura, como muitos dizem, cruz, estaca de tortura, é a mesma coisa, né? Então, nosso descanso é Cristo, nosso descanso é a graça eterna. Hoje nós descansamos. É impressionante como a gente antes não entendia isso, não entendíamos essas verdades, né? Elias Santos, né? Com mais uma ministração da graça eterna. Dê seu like, você que é inscrito, estamos juntos, sempre orando, amém? E essa mensagem ela vai correr, ela vai chegar até onde o Eterno determinou, nem mais nem menos, né? Então, amados, é impressionante. Nosso tema, deixa eu ir para o nosso tema. Nosso tema, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Dá para entender, né, irmãos? Dá para entender porque muitos não crê. Muitos só crê naquilo que eles querem, né? A gente vê tantas pessoas escravizadas. A gente prega, as pessoas, muitas vezes, a gente mostra a palavra e a pessoa não creio, porque meu líder não prega assim, né? Porque a fé não é de todos. A fé é dos eleitos. A fé é dos filhos que foram escolhidos antes da fundação do mundo, né? Quando você, quando você se livra dos dogmas, dos rudimentos de homens, dos ventos, dos sopros de doutrina herética, doutrina escravizatória, doutrina de homem que quer escravizar, quando você se livra, aí sua mente, a escama cai. A religião coloca um véu. O véu. É tipo o cavalo, o animal que tem aquela ali, para ele não olhar de lado, só a frente, né? Então, o véu, ali tem um véu, um impedimento. A pessoa não enxerga nada. Lê a Bíblia. Eu já conversei com irmãos, já leram a Bíblia várias vezes, mas não enxerga nada. Não tem entendimento, né? Esse entendimento é uma fé cega, é uma fé em coisas que não... Imagine você crer que o homem escolhe Deus. Você crê que o homem escolhe Deus, então o homem é maior do que Deus, porque quem escolhe é maior. Se o homem escolhe Deus, então o homem é maior do que Deus. Olha o Deus deles como são fracos. Deus está batendo na porta, se humilhando, me dá teu coração, meu filho, me dá teu coração. Olha esse Deus da religião como é fraco. Já pensou? O próprio Deus vem à terra, morre na cruz, ele predestinou antes da fundação do mundo, vem à terra, morre e paga, é dele, nós somos dele. Aí agora ele está
batendo, se humilhando. Preciso fazer apelo, as lideranças religiosas fazendo apelo, né? Quando eu pregava, aí o líder chegava, eu ia pregar, eu era convidado para pregar em algumas congregações, aí eu estava ministrando ali, aí o líder mandava alguém, olha, manda ele fazer o apelo, manda. Hoje eu creio porque eles querem que faça o apelo, para entrar mais pessoas, porque cada vez entrando mais pessoas vai dar mais lucro para eles. Esses homens é terrível, né? Terrível. Quer se salvar, olha, quer dizer, a salvação é deles, eles estão, você quer, né? Você quer aceitar Jesus, é como se Jesus fosse uma mercadoria que você esteja vendendo ali, que não tenha valor, né, irmãos? Olha o Deus da religião como é fraco. E nós sabemos que eles creem daquela forma, por quê? Porque a fé não é de todos. Eles estão ali, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, são verdadeiramente filhos. Muitos estão ali pelo cachê, os cantores pelo cachê que recebe. A gente está vendo agora muitos aí mostrando sua face, sua cara, né? Muitos aí mostrando quem é, muitos que ficaram ricos aí, fazendo o povo de massa de manobra, vendendo seu CD, pregando, cobrando. E hoje estão mostrando sua face realmente aí, quem são, né? Quem são realmente, né? Então, o escravo não fica na casa. O escravo não fica na casa, só fica os filhos, né? Então, olha aí, amados. Eu, eu guardei esse texto aqui, eu quero compartilhar com a Igreja Santa, com o povo. Igreja, eu sempre digo, porque sempre novos escritos, Deus já escolheu antes da fundação do mundo e está acontecendo hoje, porque a nossa vida é um livro, né? Começo, meio e fim. Deus já determinou antes da fundação do mundo, né? Então está acontecendo hoje. Mas para ele já aconteceu. O que acontece para a gente hoje, no presente, para ele é passado. Então os que estão se inscrevendo foi porque o próprio Deus escolheu, predestinou antes da fundação do mundo. Então sempre está se inscrevendo novos escritos, né? Então nós sempre estamos frisando, né, que a igreja não é essas catedrais, esses cenáculos, esses lugares apelidados de igreja. Isso aí são covis de ladrões. Isso aí eles vendem tudo, vende revista, vende Bíblia, vende terra que veio não sei da onde, veio, faz, né? Como o próprio Jesus, há mais de 2000 anos, ele chegou lá e os cambistas estavam vendendo ali no templo ali, né? E o próprio Jesus disse, expulsou e disse, minha casa será chamada casa de oração. Porque ele não disse lá, minha casa é casa de oração, não, será chamada, hoje é casa de oração. Hoje nós se reunimos, nosso culto é racional para agradecer. Olha aqui, olha, 2 Tessalonicenses 2:13, mas devemos sempre dar graças a Deus. Olha, nós se reunimos para dar graças a Deus, nosso culto é racional. Um abençoado perguntou para mim, se tudo já está feito, não precisa mais se reunir, precisamos se reunir. Nós nos reunimos para dar graças a Deus, velho. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido. Nós nos reunimos para agradecer a Deus por Ele ter nos escolhido, predestinado antes da fundação do mundo. Elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, nosso culto é racional, Romanos 12:1, né? Nós se reunimos, nosso culto é racional para agradecer a Deus, porque Ele nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo, e lá na cruz Ele nos comprou, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele, né? Olha aí, o texto-chave, né, do tema, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Então nós oramos para que a palavra tenha livre curso. Orar é intimidade com Deus, né? Mas ela vai chegar onde Deus determinou, né? Soberania de Deus. Tenha livre curso e seja glorificado como também
o é entre vós. Né? O apóstolo Paulo aqui pregando para os Tessalonicenses e dizendo, olha, irmão, nós oramos para que a palavra tenha livre curso, para que a palavra corra. 2, para que sejamos livres de homens dissolutos. Dissoluto quer dizer perverso, né? Homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Homens perversos e maus. Esses homens perversos e maus estão aonde? Estão dentro das religiões. Com título, né? Porque Deus não deu título a ninguém. Deus deu dom. O pastor, ele é um pai. O pastor, ele ama, ele cuida dos filhos, né? Então, muitos aí tem homem sério, tem, mas uma boa parte aí são homens que tem título para escravizar, fazer o povo de massa de manobra, né? Ele não ama, ele ama o dinheiro do povo, né? Ele ama a lã da ovelha, ele não ama a ovelha. Ele não ama a ovelha, ele não tem nada a ver com a ovelha porque eles são lobo. Mas ele ama a lã, né? Da ovelha recebe qualquer coisa e ganha qualquer coisa e tem algum lucro, né? Trabalha numa empresa, sai da empresa, ou então vende alguma casa, alguma coisa, ele chega logo junto para pegar a parte deles, como se eles tivessem direito de alguma coisa, né? Eles estão afim da ovelha, da lã da ovelha, né? Eles são cães gulosos, os lugares que eles se reúnem são covis de ladrões, né? Então, hoje nós entendemos que a fé não é de todos, né? Porque a fé não é de todos. A fé é dos eleitos, predestinado, escolhido desde antes da fundação do mundo. A fé é da igreja. A igreja é o povo de Deus, se amando, se respeitando, adorando em espírito e em verdade. Essas falsas adorações, né? Como é que diz a palavra? Faltou agora. Avivamento. Esses falsos avivamentos, essas bagunças, badernas, lata vazia, faz muito barulho, mas não tem nada dentro, né? Aquela zoada, é avivamento, não. Né? A reforma, porque a minha congregação não podia andar de bermuda e agora o líder disse que pode, né? Teve uma reforma. Isso não tem nada a ver, nada a ver. Eles são carnais, homens carnais que só, né? Homens carnais não vai entender algo do espírito. O homem carnal só entende de carne. O homem espiritual, ele entende das coisas do espírito. Mas o homem carnal, ele entende de carne, usos e costumes, escravizar o povo, coisas materiais, juntar tesouro na terra, cada dia mais. Meu irmão, eu fui ver as 10 maiores casas feitas com dinheiro do povo. Meu irmão, é luxo demais, irmão. É luxo demais. Eu vi uma em Porto Alegre, eu fui em Porto Alegre e vi uma, não vou dizer o nome aqui. Eu já disse, mas não vou dizer mais não. Que templo, meu irmão, templo físico ali de madeira, feito por mão de homem. Que luxo, irmão, que luxo. Enquanto as pessoas chegavam ali a pé, se arrastando, morrendo de fome. Então, as 10 maiores lugares apelidados de igreja, é luxo demais, irmão. Então, enquanto o povo está morrendo de fome, está na fila aí para receber um auxílio aí, aquela situação, e o povo, amém, amém, né? Porque a fé não é de todos, irmão. Eles estão lá porque eles creem nos homens dissolutos, nos homens maus, nos cães gulosos. Mas a nossa fé é no Cristo ressuscitado, no maravilhoso, no conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você que tem a fé perfeita, a fé no Cristo ressuscitado. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos comprou lá na cruz. Nós pertencemos ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos deu essa fé, a fé perfeita, a fé crê no que o Senhor fez na cruz. Nós cremos que na cruz fomos salvos para sempre, santificados, justificados, batizados lá na cruz, não no tanque, numa piscina. Cremos que o Senhor mora dentro de nós somos templo e morada do teu Espírito, não precisamos comer um pedaço de pão com fermento, um pedacinho, uma partícula, um cálizinho de suco ou vinho,
para ter comunhão, porque o Senhor mora dentro de nós. Não precisamos de sacrifício, porque o Senhor já fez o sacrifício maior, o Senhor já fez a obra maior, foi lá na cruz. Pai, te agradecemos por esta fé, te agradecemos porque descansamos em Ti, te agradecemos porque o Evangelho da graça eterna é o Evangelho do descanso, é o Evangelho da paz, é o Evangelho nós temos paz contigo. Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, meus amados. Filhos amados de Deus. Então, seu like é importante. Seu like é importante. Amém? Novos inscritos, você se inscrever é importante para fortalecer o canal, para que a plataforma esteja indicando nossos vídeos. Eu descanso porque o Evangelho da Graça Eterna é o Evangelho do descanso. Eu descanso porque ele vai chegar até onde Deus determinou. Nem mais, nem menos. Amém? Estamos juntos. Graça eterna, paz eterna.